Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 11 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Segue-me. Não importa o que você é ou está fazendo, o importante é que você me siga, logo, agora, sem hesitação, sem incerteza. Jesus devia ter uma coragem extraordinária para chamar atrás de si um homem de honestidade duvidosa como Mateus, uma mulher que tinha sido possuída por 7 demônios, como Maria Madalena, um jovem impulsivo como João, um traidor como Judas, e assim vai. Jesus sabia enxergar o diamante que estava escondido no coração desses homens, às vezes coberto por uma montanha de lixo. Com sua força, Jesus possibilita qualquer chamado. O que ele nos pede é só segui-lo. Segui-lo sempre, sem cansar, sem desanimar, acreditando nele com firmeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, na nossa reflexão, nos deixaremos guiar por uma meditação do nosso Papa Bento XVI, que coloca em destaque a vocação de Mateus e a escolha de Jesus pelos pecadores, os doentes de alma e de corpo. O nome Mateus significa dom de Deus, e o próprio Evangelho de Mateus o classifica como um publicano, homem sentado no banco dos impostos, que Jesus chama ao seu seguimento. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto da cobrança e disse-lhe: Segue-me. Ele levantou-se e o seguiu. Dos textos dos Evangelhos, podemos deduzir que Mateus desempenhava a função de cobrador em Cafarnaum, situada precisamente à beira-mar, onde Jesus era hóspede fixo na casa de Pedro. Com base nestas simples constatações que resultam do Evangelho, podemos fazer algumas reflexões. A primeira é que Jesus acolhe no grupo dos seus íntimos um homem que, segundo a mentalidade em vigor no Israel daquele tempo, era considerado um pecador público. De fato, Mateus não só administrava dinheiro considerando impuro, devido à sua proveniência de pessoas estranhas ao povo de Deus, mas colaborava também com uma autoridade estrangeira odiosamente ávida, cujos tributos eram muitas vezes injustos. São João Crisóstomo dizia: Não há nada mais detestável do que um cobrador de impostos. Por este motivo, mais de uma vez, os evangelhos falam no mesmo tempo de publicanos e pecadores, de publicanos e prostitutas. A opinião popular os associava a ladrões, injustos, adúlteros.
primeira coisa que aparece clara é essa: Jesus não exclui ninguém da própria amizade. Em casa de Mateus, respondendo a quem falava de escândalo pelo fato dele frequentar companhias pouco recomendáveis, Jesus declarou: O que está acontecendo? Posso ajudá-los? Estávamos passando e ouvimos vozes, e eu achei que parecia... Certamente que não. E ainda assim é você? Não querem entrar? Nunca entraríamos. Eu nunca seria pego em uma... Em uma o quê? Na casa de um coletor de impostos? Só isso. Mas, bom, você sabe o que ela e ele... Eles são... Parece que está com problemas para encontrar as palavras, fariseu. Por que seu mestre come com coletores de impostos e pecadores? Não são saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Eu devo dizer que estou chocado. Ela é do Distrito Vermelho. Muito do que é feito lá não pode nem ser dito pela minha língua, ou cruzar os meus lábios de tão profano. A mera menção disso me contaminaria. Ao que parece, é um problema pessoal. Mas ele e os outros com quem ele trabalha, eles traem o nosso povo por dinheiro e nem se arrependem por causa disso. Se está ofendido, vá embora. Deixe que ele fale, André. Eles nunca ofereceram sacrifícios por culpa no templo. O que? O sacerdote mantém registros, verificamos. Coletores de impostos não são bem-vindos no templo. Você gostaria deles se fizessem os sacrifícios adequados? Isso não diz respeito a mim, mas sim ao que Deus quer. Está se esquecendo do pergaminho de Oséias. Vá e aprenda o que isso significa. Pois desejo misericórdia, mais do que sacrifício. Tem homens justos à sua procura, e eles estão pesando cada palavra que você diz. Isso é uma ameaça? Por favor, diga-lhes o seguinte, Yosef. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Quero misericórdia e não sacrifício. O bom anúncio do Evangelho consiste precisamente nisto. Jesus oferece a graça e o perdão ao pecador. Na célebre parábola do fariseu e do publicano que foram ao templo para rezar, Jesus indica inclusive um anônimo publicano como exemplo apreciável de confiança humilde na misericórdia divina, enquanto o fariseu se vangloria da própria perfeição moral. O cobrador de impostos nem sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: "Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador." E Jesus comenta: "Digo-vos, este voltou justificado para sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado." Na figura de Mateus, portanto, os evangelhos propõem-nos um verdadeiro e próprio paradoxo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e deixar enxergar os seus maravilhosos efeitos na própria existência. Outra reflexão que provém da narração evangélica é que Mateus responde ao chamado de Jesus imediatamente. Ele levantou-se e seguiu-o. Essa breve e intensa frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder o chamado. O mesmo aconteceu com Pedro e os primeiros discípulos galileus que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Seguir Jesus imediatamente significava, para Mateus, o abandono de todas as coisas, sobretudo do que lhe garantia uma fonte de lucro seguro, mesmo se muitas vezes injusto e desonesto. Evidentemente, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. É fácil aplicar a lição a cada um de nós.
Não é admissível o apego às coisas, sobretudo aquelas que são boas. Esse apego à nossa vida passada é incompatível com o seguimento de Jesus. Certa vez Jesus disse, sem meios termos: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi precisamente isto que Mateus fez. Levantou-se e o seguiu. Neste levantar-se, podemos ver o abandono de uma situação de pecado e ao mesmo tempo a adesão consciente a uma existência nova, reta, na comunhão com Jesus. Com essas simples e profundas palavras do nosso Papa Bento XVI, podemos iniciar o nosso dia. A primeira pergunta para aprofundar a mensagem da palavra de hoje é essa: quais são os meus bancos? Onde eu estou sentado? A minha rotina que me impede de seguir Jesus imediatamente, como fez Mateus? O que eu devo deixar de ruim ou até de bom para seguir Jesus? Quais são os pecadores e as prostitutas às quais Jesus me envia para anunciar a sua misericórdia e o seu amor? Não vim para os que têm saúde, mas para os doentes. Não vim para os justos, mas para os pecadores. E o que posso eu anunciar a eles? Estas reflexões iluminam o maravilhoso trecho do Evangelho que agora vamos ler novamente. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar o que mais nos toca e motiva o nosso propósito de hoje.
Nesse momento estamos preparados para escolher o propósito que vai nortear o nosso dia. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Quero misericórdia e não sacrifício. Paz e alegria a todos. Vim para os pecadores, para todos os que precisam ser curados. Paz e alegria a todos. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que os raios de misericórdia do teu coração encontrem meu coração. Que os raios de misericórdia do teu coração envolvam meu ser. Que os raios de misericórdia do teu coração
raios de misericórdia do teu coração